Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Governo confirma isenção no pagamento de imposto de renda das pessoas físicas que ganham até R$ 2.640 a partir do mês que vem. E o Supremo Tribunal Federal forma maioria para tornar réus mais 200 denunciados por atos golpistas do dia 8 de janeiro. E você vai ver também. Desabamento mata 3 pessoas em Olinda. O prédio estava interditado havia mais de 20 anos. Prévia do PIB em fevereiro surpreende e alcança maior valor em 3 anos. Desemprego sobe e chega a 8,8% no primeiro trimestre do ano. Mas, segundo o IBGE, este é o menor resultado para o período desde 2015. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. 9 estados registraram aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave nos primeiros meses do ano. A maioria por Covid-19, mas casos de gripe e bronquiolite também cresceram. Aos 2 meses, a pequena Mariana precisou ser internada em uma unidade de terapia intensiva por causa de uma bronquiolite que começou com tosse e secreção. Eu cuidando em casa, mas não teve jeito. Ela começou a passar muito mal, dificuldade de respirar, a secreção aumentou muito. O narizinho dela começou a bater, com ela tentando respirar, e a barriguinha dela começou a afundar, né? Ela respirando muito cansada. A bronquiolite é uma infecção causada por vírus que atinge o pulmão dos bebês. A doença é uma das principais causas de síndrome respiratória aguda grave entre as crianças menores. De acordo com o último boletim da Fiocruz, nas últimas 6 semanas, os casos de síndrome respiratória aguda grave vêm apresentando tendência de crescimento em 19 estados. Rondônia, Acre, Roraima, Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Até o final do inverno, os vírus respiratórios vão circular com maior frequência, incluindo o vírus da gripe, que a gente já está começando a imunização, e outros vírus menos conhecidos, que a gente chama de resfriados comuns. A gente está voltando a ter nossa vida normal e faz parte da nossa vida normal ter diversos vírus respiratórios circulando aí a partir do início do outono e até o final do inverno. O boletim da Fiocruz aponta que só este ano foram registrados mais de 2.600 óbitos por síndrome respiratória aguda grave em todo o país. 85% desses casos foram causados pela Covid-19. Esse aumento reforça a importância da vacinação. Vanessa teve Covid em fevereiro e acredita que ter tomado todas as doses da vacina contribuiu para que o quadro da doença fosse leve. Foi chato, mas graças a Deus eu passei bem porque eu tomei todas as vacinas, então não tive nenhuma gravidade. Hoje, 28 de abril, é o Dia Mundial da Educação. Aqui no Brasil, quase metade dos estudantes de escolas públicas enfrentam dificuldades na alfabetização. E o nível de leitura e de escrita está muito abaixo do esperado. A procura por aulas de reforço nesse cursinho em Belo Horizonte aumentou muito depois do retorno do ensino presencial nas escolas. Eu estava quase tomando bomba, aí eu vim para cá para recuperar o que faltava. Atos é professor de matemática e precisa se desdobrar na hora de ensinar conceitos e fórmulas para os alunos. A dificuldade maior dos alunos normalmente hoje é mais com algumas coisas de português, interpretação ou com conteúdos que eles não aprenderam antes. Depois do período de ensino à distância, 40% dos alunos das escolas públicas brasileiras tiveram dificuldades de alfabetização. 11% estão em um nível muito abaixo do esperado em leitura e escrita. Essa realidade preocupante foi constatada num estudo encomendado por institutos sociais e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. A pesquisa ouviu 7.000 professores em todo o país. Aqui em Minas Gerais, 34% dos entrevistados disseram que o maior desafio na sala de aula é o desinteresse dos alunos na rotina escolar. A indisciplina também preocupa. As entrevistas foram feitas entre julho e dezembro do ano passado. 1.300 pais de estudantes também foram ouvidos.
Nas famílias com renda de até um salário mínimo, o processo de alfabetização é ainda mais lento. Eles não conseguem mais ler, interpretar e têm usado de forma muito errada a tecnologia, né? O que tem atrapalhado bastante a leitura. A evasão escolar também preocupa. Em 2022, 2 milhões de meninos e meninas de 11 a 19 anos estavam fora da escola. 30% abandonaram os estudos porque não conseguiam acompanhar as explicações ou atividades. Quase 50% disseram que tinham que trabalhar. Mirlaine parou de estudar no começo da pandemia e virou atendente de lanchonete. Ano passado, ela voltou para a sala de aula e agora trabalha e estuda. Eu acho que é o mínimo, a gente ter o ensino fundamental completo. É o mínimo. Então eu tento conciliar tudo. É cansativo e tudo mais, mas é o que eu tento conciliar. Termina hoje à meia-noite o prazo para os estudantes pedirem a isenção da taxa do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Tem direito quem está cursando o último ano do ensino médio em escola da rede pública ou então tenha sido bolsista integral na rede privada. Também podem pedir isenção pessoas com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio ou estudantes com declaração de vulnerabilidade econômica inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico. O pedido deve ser feito pelo site enem.inep.gov.br/participante. 5 pessoas morreram e 5 foram resgatadas com vida no desabamento em Olinda, no Grande Recife. Os corpos de 2 moradores foram encontrados agora há pouco. Uma pessoa continua desaparecida. O prédio tinha sido interditado há mais de 20 anos, mas estava ocupado por famílias em situação de vulnerabilidade há cerca de uma década. Enquanto uma retroescavadeira retirava os entulhos maiores, bombeiros e defesa civil trabalhavam na remoção manual dos destroços do edifício Leme, em Olinda, no Grande Recife. O prédio desabou por volta das 10 da noite de ontem. Logo depois, houve uma explosão. Monique, que morava no 3º andar com o marido, conseguiu escapar. Eu desesperei porque quando eu abri a porta da cozinha já não tinha mais escada, mulher, para descer. Aí foi quando meu esposo disse, vamos por aqui. Aí a gente desceu, meu filho, eu não sei como foi que eu desci do 3º andar não. Foi Jesus que me ajudou. O prédio de 3 andares tinha 16 apartamentos e, por apresentar problemas estruturais, tinha sido interditado em março de 2001 pela prefeitura. Mas há cerca de 10 anos o imóvel foi ocupado por famílias em situação de vulnerabilidade. Depois de quase 15 horas de trabalho, as equipes de resgate encontraram o corpo de uma mulher de 52 anos. Além dela, foram confirmadas as mortes de um adolescente de 13 anos e um homem de 31 anos. Desesperador, mas é filme de terror. Agora gritando socorro, Luane, na verdade, gritando por socorro, a vizinhança tentando ajudar. Suelen procurava pela prima, que morava com a filha adolescente. Já faz mais de 10 anos que eu sei que ela mora aí. Só que ela está desempregada e estava morando aí por causa disso. Em nota, a Prefeitura de Olinda afirmou que a responsabilidade de vigilância do prédio e dever de proibir a ocupação irregular é da empresa seguradora do imóvel. A gestão do município informou ainda que existem casos em que a Justiça já determinou a demolição do imóvel interditado, mas as seguradoras se recusam a cumprir a ordem judicial. Em nota, a Caixa Segurados informou que está adotando as medidas necessárias para atendimento e suporte aos envolvidos e que apura eventuais responsabilidades no desabamento. 2 homens foram presos depois de uma tentativa de assalto a banco no interior de Minas Gerais. A polícia foi chamada por clientes que perceberam que o gerente tinha sido feito refém pelos criminosos. A vítima foi rendida em casa durante a madrugada e acompanhada pelos assaltantes até a agência. O funcionário estava com um suposto explosivo amarrado ao corpo. Gente, cheio de bomba no corpo, olha. Testemunhas registraram o momento que a dupla de criminosos se entregou. Eles foram presos do lado de fora do banco, que fica em Sobralha, a cerca de 200 quilômetros de Belo Horizonte. O esquadrão antibombas foi chamado e constatou que o material usado na vítima não era explosivo. O Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já.
O Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar réus mais 200 denunciados pelo Ministério Público Federal pelo envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. Já são 6 votos a favor do recebimento dessa nova denúncia, mais uma, além dos 100 primeiros, mais 200. O julgamento ocorre em plenário virtual e segue até o próximo dia 2. Essa semana, o STF tornou réus os primeiros 100 investigados de participar dos atos golpistas. A defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, alegou dificuldades cognitivas e lapsos de memória para justificar por que ele passou à Polícia Federal senhas erradas de sua nuvem de dados. A alegação foi uma resposta à determinação do ministro Alexandre de Moraes, que havia dado prazo de 48 horas para que Torres justificasse por que não liberou corretamente o acesso. O ex-ministro está preso desde 14 de janeiro por suspeita de omissão nos atos golpistas do dia 8. A defesa alega que ele está em depressão e enfrenta problemas psíquicos. Alexandre de Moraes também determinou uma avaliação para saber se Torres precisa ser transferido para um hospital psiquiátrico. A Câmara dos Deputados deve votar na próxima terça-feira o projeto de lei das fake news, que cria normas para combater a divulgação de notícias falsas e também mensagens de ódio na internet, além de trazer responsabilização às redes sociais e mais transparência. O texto foi protocolado ontem à noite pelo relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Depois de muita negociação, Orlando Silva fez modificações para reduzir resistência à proposta. Os pontos mais destacados do texto são: as empresas passam a ser responsáveis de forma solidária pela reparação dos danos causados por conteúdos gerados por terceiros, se a distribuição for paga. As empresas poderão ser multadas em até R$ 1 milhão por hora, caso descumpram decisões judiciais de remoção imediata de conteúdos. A proposta torna crime a divulgação de conteúdos pelas chamadas contas robô, que são automatizadas. E também determina que os provedores remunerem conteúdos jornalísticos e os que têm direitos autorais. O texto estende às redes sociais a imunidade parlamentar. Deputados e senadores não poderão ser punidos por expressar opinião. Após polêmica com evangélicos, Orlando Silva também garantiu no texto a liberdade de expressão e de culto religioso e a exposição plena dos dogmas e livros sagrados. O texto foi aperfeiçoado, o texto incorporou muitas sugestões para que fosse mais preciso, reforçando a vocação de defesa da liberdade de expressão, da liberdade de crença, de convicção, de religião, reforçando a mudança no regime de responsabilidades das plataformas digitais e acrescentando regras para a transparência. Outra mudança foi a retirada da criação de uma agência reguladora para fiscalizar as plataformas. A proposta recebeu críticas da oposição, que chegou a apelidar o órgão de Ministério da Verdade. O argumento é que o governo quer usar o projeto para fazer um patrulhamento ideológico nas redes sociais. A retirada da entidade autônoma de supervisão não terá impacto nenhum, pois ele ainda deixa o comitê gestor da internet o cargo de controlar as redes. Esta especialista em direito digital acredita que a criação de uma agência reguladora seria importante, mas afirma que mesmo com a exclusão, a proposta é fundamental para combater crimes na internet. Se antes faltava aí parâmetros, do que seria um conteúdo ilícito na internet, agora, nesse novo texto, a gente tem o artigo 11 da lei que traz o rol do que são os temas considerados ilícitos, que é justamente, na verdade, você, de alguma forma, atentar às leis que já existem no país, O texto tem urgência constitucional e deve ser votado na próxima terça-feira no plenário da Câmara. Se aprovado, o projeto terá de passar por nova votação no Senado, porque sofreu modificações. No comentário de Kennedy Alencar, o desafio do governo federal para enfrentar a CPMI dos atos golpistas e a CPI do MST, enquanto tenta aprovar reforma tributária e o novo marco fiscal. O Palácio do Planalto discute as estratégias para enfrentar nos próximos meses 2 frentes de batalha simultâneas no Congresso Nacional. A primeira e mais importante é a da CPI do golpe, uma comissão parlamentar de inquérito mista, formada por senadores e deputados, que investigará os atos de 8 de janeiro.
A segunda frente de batalha é uma comissão parlamentar de inquérito da Câmara dos Deputados contra o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Nas duas CPIs, o governo Lula precisará contar com a boa vontade do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP, partido com uma ala governista e outra oposicionista. Lira é um aliado que costuma cobrar faturas altas pelo seu apoio. Logo, tentar reduzir a dependência de Arthur Lira é fundamental nas duas CPIs. Na CPI do golpe, não haverá uma batalha de narrativas por uma razão muito simples. A narrativa da oposição é falsa. A narrativa do governo é a verdadeira. O Brasil e o governo foram vítimas do golpismo bolsonarista em 8 de janeiro. Na CPI do MST, há uma armadilha. Condenar invasões de terras produtivas é sensato, mas criminalizar o movimento social é ruim para a democracia brasileira. E é exatamente isso que a oposição e Lira querem fazer a fim de defender um lobby mais atrasado do agronegócio, que é um motor importante da economia. Ou seja, o governo precisa ter boa relação com o agronegócio de um modo geral, mas o preço não pode ser aceitar a criminalização de um movimento social. Enfrentar essas duas batalhas vai tirar a energia do governo para votar outros temas da agenda legislativa, como a reforma tributária e o novo marco fiscal. Ou seja, Lula terá mais trabalho com o Congresso nos próximos meses. O índice de atividade econômica considerado a prévia do PIB cresceu 3,32% em fevereiro na comparação com janeiro. Os dados são do Banco Central. É a maior alta em quase 3 anos. Na comparação com fevereiro de 2022, a atividade econômica subiu 2,76%. E nos últimos 12 meses, essa prévia do PIB, que é o IBCBR, acumula alta de 3,08%. O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O desemprego subiu para 8,8% no primeiro trimestre do ano. Apesar do aumento, esse é o menor resultado para o período nos últimos 8 anos. Desde fevereiro, Gutenberg está sem emprego. A universidade, onde ele lecionou nos últimos 20 anos, fechou as portas. Para pagar as contas, passou a dar aulas particulares, enquanto espera uma recolocação no mercado. Você fica meio desesperado, porque você não vê uma perspectiva profissional em relação a isso. Muito pelo contrário, você vê gente só sendo mandada embora. O Brasil fechou o primeiro trimestre do ano com um aumento na taxa de desemprego em relação aos 3 últimos meses de 2022. Mas, segundo o IBGE, este é o menor resultado para o período desde 2015. A pesquisa aponta que a taxa de desemprego subiu 0,9% em relação ao trimestre anterior. Fechou em 8,8%. No mesmo período do ano passado, era de 11,1%. Esse é o menor resultado para o trimestre desde 2015, quando fechou em 8%. O número de desocupados aumentou 10%, chegando a 9,4 milhões de pessoas. São 860 mil a mais à procura de uma vaga. Em relação a 2022, houve recuo de 21,1%, cerca de 2 milhões e meio de trabalhadores. O total de pessoas ocupadas diminuiu 1,6%, chegando a quase 98 milhões de brasileiros. Apesar desse número, há um crescimento de 2,7% em relação ao mesmo período de 2022. Esse primeiro trimestre de 2023, ele retorna a um comportamento sazonal que era verificado antes da pandemia. Então, depois de um período de expansão avançada da ocupação em 2021 e 2022, nós iniciamos o ano de 2023 com o padrão histórico que é observado ao longo da série histórica da pesquisa. Para este economista, a expectativa nos próximos meses é de reaquecimento no emprego. A expectativa é que tenha assim, uma redução relativa na taxa de juros até o final do ano e que isso movimente mais a questão da geração de emprego. Então, se espera que haja uma leve redução dessa taxa de desemprego, também considerando essa reta final, principalmente de final de ano. O presidente Lula sancionou o projeto de lei que autoriza o pagamento de reajuste de 9% para os servidores públicos do Executivo Federal. O aumento também inclui aposentados e pensionistas e começará a ser pago no mês de maio. A categoria estava há mais de 6 anos sem reajuste. Além da correção, o projeto também aumenta em R$ 200 o auxílio alimentação.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, confirmou que o governo federal vai isentar do imposto de renda quem recebe até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.640. Vamos a Brasília, onde está a repórter Maria Ferreira. Maria, boa noite. Boa notícia às vésperas do Dia do Trabalho. Já estamos em ritmo de comemoração aí do 1º de maio, né? Exatamente, boas notícias. Inclusive o governo já anunciou outras ontem também, né? Faz parte desse pacote aí para o Dia do Trabalhador. Boa noite para você, Amanda, para o Augusto e a todos que nos acompanham. Essa isenção vai valer, então, a partir do dia 1º de maio, como a gente falou, próxima segunda-feira. Esse anúncio foi feito pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, enquanto eles estavam no evento que sancionou o reajuste de 9% do salário dos servidores públicos. Mas como que essa isenção vai funcionar? Bom, em 2 medidas. O governo anunciou que vai aumentar a faixa de isenção dos atuais R$ 1.903,38 para R$ 2.112. Além disso, o governo ainda vai conceder um desconto de R$ 528 sobre o imposto que é pago direto na fonte, ou seja, aquele que é retido direto do salário do trabalhador todo mês. Somando então esses 2.112 e o desconto de 528, quem vai receber então até R$ 2.640 vai ser contemplado aí com essa isenção do imposto de renda. Lembrando que hoje, inclusive, o ministro Luiz Marinho relembrou a promessa de campanha do presidente Lula de isentar até o final dos 4 anos do mandato dele as pessoas que ganham até R$ 5 mil do imposto de renda. Eu volto com vocês. Obrigado, Maria. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a reforma tributária será votada ainda no 1º semestre deste ano e que as CPIs não vão atrapalhar os trâmites. A declaração foi durante um encontro com governadores do Nordeste. Os governadores do Nordeste participaram de 2 reuniões em João Pessoa. A primeira foi um debate com o grupo de trabalho que está elaborando o texto da reforma tributária e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Depois eles participaram da 2ª Assembleia Geral do Consórcio Nordeste, que tem o governador da Paraíba, João Azevedo, como presidente e foi mais uma vez o anfitrião do evento. Além dos temas voltados para a região Nordeste, a exemplo de investimentos em energias renováveis, a reforma tributária foi o principal foco das atenções. Durante sua passagem aqui pela Paraíba, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez 2 promessas. A primeira é que a CPMI, que vai apurar os atos golpistas do dia 8 de janeiro, não atrapalhará a pauta de votação da Câmara. A outra promessa é que este ano, enquanto não for votada a reforma tributária, não haverá recesso na Câmara dos Deputados. Nós precisamos de um sistema mais simplificado, que melhore o ambiente de negócios, que dê condição do Brasil ser competitivo, que gere mais segurança jurídica, para que discussões como essa dessa semana no STJ não voltem a acontecer, para dificultar sempre com imprevisibilidade o sistema tributário nacional. O relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro, disse que acredita na aprovação de um texto que vai fazer justiça no país. Eu tenho plena convicção que esse é um momento em que a gente precisa ter simplificação no sistema tributário, precisamos ter justiça tributária, fazendo com que quem ganha mais pague mais e quem ganha menos pague menos. A Petrobras anunciou redução de 9,9% no preço do diesel vendido às distribuidoras. A medida começa a valer amanhã. O valor do litro vai passar de R$ 3,84 para R$ 3,46, redução de 38 centavos por litro. Já o valor que passará a ser pago pelo consumidor final varia de acordo com os fatores, como impostos e margem de lucro. A última redução do preço do diesel anunciada pela estatal aconteceu no último dia 22 de março. Fim de semana com um feriado prolongado. Vamos saber como está a movimentação nos aeroportos do Rio de Janeiro, ao vivo. Tony Vendramini conta pra gente como está a situação por lá. Boa noite para você, Tony. O Rio de Janeiro recebe muitos turistas, né? Tem muita gente viajando por aí?
Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Sem dúvida, no momento aqui no aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, a movimentação é bem tranquila. Como vocês podem ver ali nos guichês, né? Há poucos passageiros por aqui, uma movimentação normal, não é uma movimentação tão intensa quanto na parte da manhã, também no período da tarde, quando aí sim, muitos passageiros circularam aqui no aeroporto Santos Dumont, muitos cariocas partindo para curtir o feriado, muitos turistas chegando à cidade. Mas agora à noite não, movimentação bem tranquila. No começo da noite a Infraero informou, inclusive, que havia estimativa de apenas 3 voos com atraso e nenhum cancelamento. Segundo a Infraero, durante esse feriadão, a expectativa é de 1.490 voos, com quase 200 mil passageiros circulando aqui pelo terminal. Já no aeroporto do Galeão, a estimativa é de receber quase 85 mil passageiros, sendo 43 mil de voos domésticos. A orientação para quem for viajar, é claro, é chegar cedo, chegar com antecedência. Se for embarque doméstico, 1h30 de antecedência. Se for um embarque para um destino internacional, a orientação é chegar com 3 horas de antecedência. Então é isso, é se programar, chegar cedo para poder curtir com tranquilidade, não perder o voo, poder curtir em paz esse feriadão, né, Augusto, Amanda? É isso, Tony, uma família grande aí, animada, passando atrás de você. E olha, a gente vai ver agora como está a saída dos paulistanos, também para esse feriadão prolongado, com a repórter Estela Freitas, que está na Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp, e tem as informações. E aí, Estela, estou só vendo esses vídeos, esses monitores atrás de você. Trânsito intenso ou quem quiser sair, pegar a estrada agora é um bom momento? Oi, Amanda, uma boa noite a você, boa noite a todos. É um bom momento, viu? O trânsito para uma saída de feriado está bastante tranquilo. O motorista só vai precisar ter um pouco de paciência em alguns trechos específicos. Eu vou mostrar para vocês nos monitores aqui da Artesp. Primeiro, a rodovia Castelo Branco é onde tem um trânsito um pouco mais intenso, né? Ela que liga a capital ao interior do estado. Ali até agora há pouco tinham 14 quilômetros de congestionamento entre Osasco, Barueri até Jandira, mas já caiu pela metade. São só 7 quilômetros de lentidão nesse momento. A gente vê que os carros freiam ali com um pouco mais de frequência no sentido interior. A estimativa é que o sistema Castelo Raposo receba cerca de 520 mil veículos nesse feriado prolongado. Vou passar agora para o sistema Anhanguera Bandeirantes, que ficam nesses 2 monitores aqui do meio. A previsão é que circulem pouco mais de 700 mil veículos por ali. E no sentido interior, à esquerda, a Anhanguera, até agora há pouco estava congestionada também no trecho de Jundiaí, com 11 quilômetros de lentidão, mas já melhorou bem e o motorista vai com tranquilidade. Assim como à direita, no monitor da direita, Bandeirantes, o trânsito também é bastante tranquilo, né? A gente vê que tem bastante veículo, mas está fluindo bem. Vou passar para Imigrantes, que liga a capital ao litoral sul, ali no último monitor. O trânsito também vai bem. Ali na praça de pedágio é normal ter um acúmulo de veículos, né? Mas ainda assim dá para ver que não tem transtornos. Passando por ali, o trânsito é bastante tranquilo. A expectativa é que 240 mil veículos passem pelo sistema Anchieta Imigrantes nesse feriadão. Vou falar agora de outras 2 rodovias, que são a Via Dutra e a Rio Santos, que ligam São Paulo e Rio de Janeiro. Por ali, a expectativa é que passem mais de 1 milhão de veículos. E por conta disso, também as obras que tem nessas 2 vias foram interrompidas desde o meio-dia de hoje até segunda-feira, para que o trânsito consiga fluir melhor. E falando de segunda-feira, que é o dia do feriado, 1º de maio, dia do trabalho, é bom se programar, viu? Porque a expectativa é de uma movimentação mais intensa entre 2 da tarde e 10 horas da noite. Então, quem puder voltar antes ou depois, vai vir com mais tranquilidade, sem muitos transtornos. Amanda, Augusto. Obrigado, Estela. Das estradas paulistas, a rodoviária da capital mineira. Ao vivo, o repórter Rodrigo Cabral. Conta pra gente como está a movimentação no terminal em Belo Horizonte. Boa noite para você, Rodrigo. O mineiro também gosta de viajar no feriadão, né? Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. O movimento aqui é grande, viu? Nesse feriado do Dia do Trabalhador, são esperados 93 mil passageiros chegando e partindo de Belo Horizonte para curtir esses 3 dias de folga. São 4.300 ônibus nos embarques e desembarques. Muitas pessoas que chegam aqui no terminal pegam outro ônibus para o interior de Minas, principalmente para cidades históricas como Ouro Preto, São João del Rei e Diamantina. E tem aqueles que preferem curtir uma boa praia. E aí os destinos mais procurados são cidades do litoral do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e da Bahia. De acordo com a administração da rodoviária,
Hoje é o dia com o maior número de pessoas passando por aqui nesse feriado prolongado. 41 mil passageiros desde cedo. Por causa dessa demanda, foi montado um esquema especial com ônibus extras e mudanças no trânsito próximo à rodoviária aqui na região central da capital mineira. A orientação para o passageiro é chegar com pelo menos 1 hora de antecedência para evitar problemas e viajar tranquilo. Eu volto com vocês no estúdio. Amanda, Augusto. Obrigada, Cabral. Estou achando ali tudo bonito, organizado. Estava comentando com o Augusto. Acho que os mineiros são os mais animados para botar o pé na estrada, viu? E olha, o Rede TV News faz uma rápida pausa e volta em seguida. Não sai daí. O Rede TV News fica por aqui. Sextou com um feriado prolongado, né, Amanda? Para nós dois, merecemos uma folguinha, Augusto. Então, encontramos vocês na terça, mas é lógico que o Rede TV News continua amanhã e segunda-feira, sempre às 7h30 da noite. Amanhã um pouquinho depois, né? 9h30. Uma boa noite para você. Boa noite.